maravilha, Egito, Egito, que maravilha, Egito, Egito, Faraó, oh, Faraó, oh, Faraó, oh, Faraó, oh, é tão legal. Pois é, nessa alegria toda aí que nós vamos ver aqui uma revisão rápida, né? Para você identificar os principais temas que a gente já viu na nossa aula anterior. Então, eu vou soltar o violão aqui, tá? Rapidão, para a gente já ver os principais pontos importantes sobre essa arte escravizada, né? Uma arte que não era assim tão livre, né? Porque era submetida a diversas leis. É a arte egípcia. Era uma arte que tinha tudo a ver com a religião, e a religião era submetida ao regime lá dos faraós, né? Arte e religião sustentavam os códigos, as regras a serem seguidas pelos artistas. Artistas aqui eram aquelas pessoas que tinham habilidades ou que deviam desenvolver habilidades para realizar o trabalho. Tá? Então, estamos vendo aqui este recorte mostrando aí na arte, acho que é um mosaico mostrando várias figuras com motivos egípcios, ok? E aí a gente vai aqui diretamente para a lei da frontalidade. A lei da frontalidade era como deveria ser a representação de uma figura ou objeto em primeiro plano, que devia ter o corpo de frente e a cabeça de perfil. Detalhe, o olho, ele está de frente para você e não com aquele aspecto lateral, tá? Isso faz com que você sempre tenha a impressão de que aquilo está lhe observando, ok? As figuras apresentadas lateralmente também, né? E as pessoas com parte do seu corpo de perfil e outras partes de frente, como a gente já viu. E atenção também para a cor do homem e a cor da mulher. O homem de um vermelho aí, ocre, né? E a mulher um amarelo ocre também, né? A tinta com a diferenciação toda aí, tá? E temos também outra significação da arte egípcia, que são as pirâmides. As pirâmides, consideradas como uma das 7 maravilhas do mundo, né? Um grande símbolo de imponência, mas que eram apenas túmulos, né? Os maiores símbolos da arquitetura e da arte egípcia. Buscavam a perfeição divina e imutável, né? E aí, nós aqui terminamos a nossa revisão. Já já a gente vai ver as nossas questões. Agora nós vamos com as nossas atividades, né? Atividade de sala, nós vamos com as atividades todas que nós colocamos para ver se você realmente conseguiu entender sobre a arte egípcia, tá bom? Então, a primeira questão. Antes de mais nada, eu quero dizer para você a grande importância que tem a leitura da questão. Você tem que ler devagar, com todas as pausas, as vírgulas, para entender perfeitamente o que o enunciado está pedindo. Então, no Egito Antigo, foram desenvolvidos sistemas de escrita, de maneira simultânea às representações artísticas.
Quer dizer, ao mesmo tempo que eles desenvolviam a arte, desenvolviam também uma maneira de registrar, de falar disso aí, ou uma maneira de escrever. Muitas vezes nessa escrita aí tem vários desenhos, né? E por isso que diz aqui que muitas vezes essas duas expressões se completam. Então, esse sistema de escrita que foi desenvolvido era conhecido como... Aí você vai ver que palavras nós vimos durante a nossa aula. Aí você vai descobrir perfeitamente que, não há dúvida, nós não ouvimos falar de cuneiforme, pictogramas, glifos dentro do alfabeto, mas os hieróglifos, não só nós ouvimos falar disso aí, como a gente entendeu que é uma forma de escrita que foi desenvolvida especialmente pelos egípcios e que deu muito trabalho para ser decifrado, para ser entendido, né? Agora, séculos depois. Na questão de número 2, nós temos o seguinte: a prática de colocar os bens do faraó nas pirâmides fundamentava a crença de que a vida após a morte seria igual à vida terrena. Então, era por isso que eles acreditavam nisso. Então, por isso que eles colocavam... e por isso também que a tumba de um faraó é aquela grandiosidade, porque ele tinha muitos bens, né? Então, tudo ali, ele ia continuar a vida dele, eles acreditavam que ia continuar a vida dele depois de morto, igual como ele era na terra. Então, no que se refere às características da arte egípcia, está correto o que se afirma. Então, vamos analisar cada uma desses itens aqui, né? Estudante, leia direitinho, com muito cuidado, porque, veja só, era uma arte anônima, representativa, diante de um retrato ou de uma escultura. Tinha uso de contraste de luz e sombra, sem claro e escuro, com indicação de relevo. As representações revelam sentimentos e a lei da frontalidade e ausência de perspectiva. Então vamos ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Quais são as alternativas corretas? Vamos ver aqui. Olha, somente a alternativa 1 e a 4 estão corretas. Vamos ver por quê. Nós vimos na aula que era uma arte anônima, representativa e diante de um retrato ou de uma escultura tinha que ser sempre da mesma maneira. Então, e aqui vemos também que tudo era submetido à lei da frontalidade e com a ausência de perspectiva. Isso foi falado, nós estudamos, ok? Então, vamos seguir aqui, por isso que 1 e 4 estão corretas. Na questão de número 3, nós temos o seguinte: a arte egípcia desenvolveu-se às margens do rio Nilo, na África. A civilização egípcia foi uma das mais importantes da antiguidade. De organização social bastante complexa e riquíssima em realizações culturais. Sobre a expressão da arte egípcia, está correto. Veneravam a beleza e buscavam a perfeição. A arquitetura não era muito desenvolvida. A mitologia valorizava a cultura do trabalho. Os temas religiosos não eram importantes e a arte refletiu cada momento histórico dessa civilização. Então, nós chegamos à conclusão de que
está correto dizer que a arte egípcia refletiu cada momento histórico da civilização egípcia, ok? A mais antiga é uma das mais importantes da antiguidade, é verdade? Então depois você analisa também por que essa daqui não satisfaz, nem essa aqui também, ok? Seguindo, nós temos o seguinte, na questão de número 4, é o seguinte, tudo no Egito era orientado pela religião, justificando a organização social, política e o papel das classes sociais. Era uma religião que colocava o faraó como sendo ali igual com os deuses, né? Eram vários deuses. Para os egípcios, as práticas rituais que asseguravam a felicidade nesta vida e a existência após a morte. Vamos ler novamente aí. Tudo no Egito era orientado pela religião, justificando a organização social e política e o papel das classes sociais. Para os egípcios, as práticas rituais que asseguravam a felicidade nesta vida e a existência após a morte. E sobre a arte egípcia, considerem essas afirmações aqui, né? Vamos ver aí o que tem a ver. Concretizou-se nos túmulos e nos objetos, como estátuas e vasos deixados junto aos mortos. As técnicas artísticas obedeciam a uma série de padrões e regras, o que permitia criatividade. A arquitetura realizou-se nas tumbas e nas construções mortuárias. Obedecia ao padrão da lei da frontalidade, tronco de frente, enquanto a cabeça, as pernas e os pés eram vistos lateralmente, de perfil. Então, estudando aí cuidadosamente as afirmações, nós chegamos à conclusão que a alternativa correta é aquela que diz que apenas a alternativa 2 não é correta. Vamos ver aqui por quê. É quando fala que permitia a criatividade, está errado. Que tinha que ser tudo de acordo com o padrão. Não é? Quando a gente lê, a gente já obedecia a uma série de padrões e regras. Sim, mas se obedece à regra, onde você vai entrar com a criatividade? Por isso que essa afirmação aqui está totalmente furada, né? O resto está tudo de acordo, tudo certo. Ok? Muito boa essa. Minha questão de número 5 é uma questão mais elaborada, né? A arquitetura dos templos do Antigo Egito apresentava entre suas características. Você tem aqui a utilização de tijolos de argila queimada na construção de colunas e paredes. O seu reduzido tamanho, por serem apenas moradia da divindade. A inexistência de telhados, uma vez que quase não ocorriam chuvas durante o ano. A ausência de esculturas, uma vez que os preceitos religiosos de então não permitiam a representação da figura humana. A excessiva grandeza em suas dimensões e solidez na construção, com emprego intensivo de pedra como matéria-prima. Então, isso aí já está mais fácil, já está mais simples, né? Nós vemos que era a grandeza, a imponência, né? 146 metros ou 66 metros, tudo isso aí é grandiosidade.
E tudo feito com pedra. Tá? Então, nós vemos através dessas questões aí, até agora, nós vimos a importância e todas as características da arte egípcia, né? E por isso, quando for depois, você estude um pouco mais sobre a civilização egípcia, acesse aí na internet a arte do Egito Antigo. Então você vai ver vários outros detalhes e vai entender mais e melhor, vai ficar mais enriquecido sobre este nosso assunto aí tão empolgante, né? Porque existem vários detalhes que podem ser destacados, né? São muitos, os mais importantes nós falamos, mas outros detalhes que vai fazer, pessoas que gostam de muitos detalhes como eu, assim, gostam de se informar mais. Então é importante você acessar esses dois links aqui que nós colocamos, que destacamos aqui como material complementar para você ficar mais dentro do nosso assunto, tá bom? Então, estamos chegando no final da nossa aula. Eu queria terminar com a alegria, né? Cantando com vocês e falando também que o Egito já foi dominante no mundo, na arte. O Egito já foi assim uma potência mundial, né? E como potência influiu bastante nas culturas, escravizou povos, né? E impôs os seus padrões e os seus modelos. Vocês viram que as pessoas que tinham habilidades artísticas, deixa eu sair um pouquinho da frente da minha Mona Lisa. E as pessoas que tinham talento, eles tinham que servir ao que estava colocado ali, que estava imposto por aquela civilização imponente, né? Que vamos lembrar também que tem a famosa Cleópatra, né? Tem várias e várias, tem o Porto de Alexandria e considerada uma das 7 maravilhas do mundo são as pirâmides, né? Então, uma civilização riquíssima, um povo muito que até hoje em dia tem lá a sua importância no mundo, né? Que estão lá na África, e a gente precisa ver a importante contribuição que eles deram ao mundo com o seu tipo de escrita, com a ideia de ter uma escrita, de contar uma história e a força da sua religião, né? Os seus deuses. Tudo isso é importante, fonte de conhecimento. Então, vamos lá. Eu espero que você não esqueça tudo que a gente estudou aqui sobre a arte egípcia. Faraó, Egito e Faraó, Egito e Faraó, Egito e... Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Isso é o máximo. Tchau.